Sou Mário Reis Alves da Silva, sou professor titular de hepatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui hoje com dois queridos colegas, Nathalie Carvalho Leite, que é professora da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Marcelo de Araújo Neto, que é um querido amigo também, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, estou em boa companhia para falar sobre resmetirom. Vamos começar. João, que droga é essa? Que remédio é esse? Pois é, Mário. Resmetirom, o medicamento está sendo desenvolvido já há muito tempo, né? Os primeiros estudos começaram como se fosse um remédio para diminuir o colesterol, já desde 2013 que ele vem sendo estudado. Ele é um agonista do receptor beta do hormônio da tireoide. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí. E só para a gente ter uma perspectiva histórica, os primeiros resultados que a gente começou a ver para o fígado vem de 2019 e a aprovação dele para o uso no fígado nos Estados Unidos foi em 2024. Então, é um longo período de estudo e a gente ainda tem outros estudos em desenvolvimento para avaliação de pacientes com cirrose e desfechos hepáticos. Então, um fármaco que está seguindo todo o protocolo certinho de estudo, de desenvolvimento, e que a gente infelizmente ainda não tem no Brasil, mas esperamos ter em breve, né? Pois é, esse é um disclaimer que nós temos que fazer aqui. Estamos os três falando sobre um medicamento sobre o qual nós não temos nenhuma experiência. Então, nós estamos como qualquer um dos colegas que estão Exatamente, que estão nos assistindo. né, sabendo daquilo que está publicado, enfim. Mas, Nathalie, esse medicamento, o João Marcelo já comentou a questão de ter sido aprovado pela FDA, ter tido a sua publicação recente, agora em 2024. Para quem é esse medicamento? Qual o perfil de paciente? Ele foi estudado para pacientes com MASH, né, com esteatohepatite e com fibrose F2 e F3. O estudo até incluiu um pequeno subgrupo de F1B, mas a maioria era F2 e F3, sendo a sua grande maioria F3. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse estudo para esse grupo de pacientes, nesse medicamento para esse grupo de pacientes, que a gente pode selecionar por métodos não invasivos, né? A gente tem uma faixa que a gente vai trabalhar em alguns guidelines entre 8 e 15, outros entre 10 e 16, essa varia um pouco, mas a tendência é a gente utilizar nesse subgrupo. Sim, essa é uma questão importante porque esse medicamento ele acaba sendo desenvolvido no ensaio clínico randomizado, obviamente com biópsia, e nós não queremos usar a biópsia na prática clínica. Então, essa sugestão que a Nathalie acaba de dar, na verdade, também é uma sugestão que foi dada pela Associação Americana para o Estudo do Fígado, no sentido que a gente pode utilizar métodos não invasivos para chegar à seleção do paciente ideal. E em relação o que vocês, bom, um dos dois, fiquem à vontade, o que vocês acham exatamente dessa medicação, não no sentido, não falando em custo aqui, mas em termos de resultados. Os resultados são resultados que impactaram, deixaram vocês muito entusiasmados, ou talvez não. João. Mário, a gente tem ponto de vista, né? Se a gente for, por exemplo, comparar com os tratamentos de hepatite C, por exemplo, aí a gente não vai ficar muito feliz, né? Porque a gente não vê melhoras muito importantes na fibrose e na inflamação. Mas existe, e é superior ao placebo. E, na verdade, também a gente tem que entender que os estudos, eles avaliaram o desempenho desse fármaco por um tempo limitado. A gente ainda não sabe, por exemplo, o uso por um longo tempo, se vai trazer benefícios adicionais. Sim. Então, assim, acho que é uma ferramenta interessante. Tem uma população para a gente usar esse fármaco. Tem a questão do custo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Sim. Mas é interessante. E também uma perspectiva futura é a gente entender quando que ele vai poder ser combinado com outros fármacos. Sim. E se vai haver um efeito sinérgico, né? Sim. Então, tem o espaço dele, a gente está doido para ter no Brasil e ter de uma forma acessível. Óbvio que a gente ainda tem muito a aprender sobre ele. Perfeito. Nathalie, algum comentário? Eu ia só comentar que, assim, em termos de percentuais, né, com 100 miligramas de resmetirom, ele conseguiu 30% de remissão de MASH e mais ou menos 26% de regressão de um estágio de fibrose. Eu também acho o que o João acha, né, em termos de números, não é tão
emocionante, mas é um tratamento que você vai oferecer para um grupo que tem risco de progressão. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha os resultados, a gente vê assim, ó, teve uma melhora, foi uma melhora superior ao placebo, e isso é, obviamente, muito positivo. Uhum. Não entusiasma tanto, mas sim, nós temos que dar um tempo, mas, por outro lado, foi o primeiro medicamento em que a gente conseguiu atingir esse Uhum. desfecho, né, inicial, porque é importante que se diga que é uma droga que foi aprovada condicionalmente, né? De uma certa forma, tu comenta que nós temos que esperar o estudo terminar, e o estudo terminando, ele vai ter que avaliar desfechos hepáticos e desfechos cardiovasculares. E isso nós não temos ainda. Então, a aprovação da FDA é uma aprovação condicional. O que vocês imaginam que possa acontecer em termos de, ao término desse estudo aí, imaginando mais uns 5 anos de uso do estudo original, Isso. que a gente possa ter nessa população que eles utilizaram em relação a desfecho hepático e cardiovascular? Então, em relação ao desfecho hepático, existe assim uma apresentação, né, no ISO, no ASLD, mostrando que esse estudo mais longo, que deve terminar por 2027, já mostra que teve uma redução significativa, né, de 25% na elastografia, os pacientes que estão sendo acompanhados e que ainda não fecharam o trial. E um percentual também significativo reduziu para menos do que 25, que seria um ponto de corte para hipertensão portal. Sim. Então, eu acho que a gente pode aguardar, mas existe uma chance disso se traduzir em menor risco de eventos hepáticos severos. Sim. Cardiovascular, eu acho que a gente ainda não tem essa perspectiva de ter. Eles dizem que, até comentam que, por ter incluído pacientes com cirrose, em relação à elastografia, utilizando a elastografia, eles excluíram pacientes com maior gravidade cardiovascular. Não sei se a gente vai conseguir, ao final desse trial, ter um benefício também cardiovascular. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar é o mecanismo de ação dele, né? Que é diferente, por exemplo, dos agonistas de LP1 que a gente já tem, que a gente já usa. Então, o que esse fármaco faz? E talvez no futuro a gente possa falar dessa classe, se desenvolverem outros nessa classe, né? Eles são agonistas de um receptor de hormônio tiroidiano, um receptor beta, e não tem um agonismo muito forte para o receptor alfa, o que é ótimo, porque se tivesse, ia promover efeitos parecidos com o de um hipertiroidismo. Sim. E aí, no fígado, o agonismo desse receptor, ele vai diminuir os lipídios intrahepáticos e ele vai atuar na função mitocondrial, que é uma coisa que a gente está começando a falar atualmente, né? Sim. Então, melhorar, é como se na esteatohepatite a mitocôndria ficasse meio abobalhada e ele melhora o desempenho dela e aumenta, faz uma nova gênese de mitocôndrias. Então, eu acho muito interessante a gente ter um fármaco que está atuando num nicho e acho eu, embora isso não seja embasado em estudos científicos, que a gente vai poder ter um efeito cinético com outros fármacos pela via de ação ser completamente diferente, né? E também por conta disso, ele tem benefícios lipídicos, né? Então, tem queda ali em torno de 15% do LDL, do triglicerídeo, e do LPAzinho, que é um desafio. Hoje a gente não tem fármacos para reduzir. Da ApoB também cai Da um pouco. ApoB, é verdade. Então, e aí quem sabe aí já sonhando muito alto, se essa melhora de perfil lipídico pode ter melhora também de desfecho cardiovascular, né? Talvez. Sim. Essa questão da Mesoli como uma doença mitocondrial, isso é algo que se tem evidência mais clara nos últimos anos e, sem dúvida, o resmetirom atua exatamente nessa reversão. A gente tem estudo experimental que mostra isso, no nosso grupo em Porto Alegre, mostrando bem claro que no animal com Mesoli a gente tem um aumento de deiodinase 3. A deiodinase 3 ela faz com que diminua a disponibilidade de T3 na célula. E isso está muito ligado à questão energética e à mitocôndria. Há uma alteração importante na mitocôndria. Então, o mecanismo de ação do resveratrol é extremamente interessante. E eu gostei quando tu fala assim, talvez isso aí possa nos trazer no futuro alguma chance de combinação.
e sim, pode trazer sim. alguma chance de combinação com outras classes de medicamentos, até análogo do GLP-1 mesmo, ou daqui a pouco nós vamos ter análogo FGF21 também associado a Sim. essa questão. O fato todo é que nós estamos numa fase de descoberta, isso é fantástico nesse Muito. sentido. É. Mas esse é um medicamento que a gente queria estar utilizando. Sim. E aí eu acho que cabe a gente discutir Isso, custo. é. Diz-se que, isso é uma fofoca, que nos Estados Unidos Quero está saber. vendendo muito, tá? Que é uma droga que vendeu muito nesse período agora, em função de que, aprovada pela FDA, tendo sido a primeira, andou um bom tempo sozinha, sem ter a segunda ainda, o segundo medicamento aprovado, e disse que vendeu muito. Que perspectivas que a gente pode ter para a chegada no Brasil, para custo? O que vocês imaginam disso? Sei que nós estamos andando num terreno pantanoso aqui. Essa Difícil, pauta eu tô por fora. Eu acho que não sei nem se foi submetido à aprovação pela VC, Eu sabe bem? acredito que não. Eu achava que a gente tinha que incluir em estudos, né, uma população representativa da nossa brasileira. Mas eu não sei se isso é fundamental, se, por exemplo, surgirem benefícios muito grandes em relação aos eventos hepáticos, desfecho, eu não sei. A gente tem o estudo, o Maestro Nash, ele não incluiu nenhum grupo brasileiro. Então, a gente não tem nenhuma experiência com pacientes brasileiros incluídos nesse resultado. Isso, às vezes, dificulta a chegada toda, mas o fato é que a gente gostaria muito que houvesse alguma perspectiva de chegada do medicamento ao Brasil. E o Eu custo sei de é alguns muito rumores, elevado. mas eu acho que não vale a pena comentar. Não. Eu comento depois com eles aqui. E é bom a gente também falar que esse vídeo está sendo gravado num determinado momento, né? Nós estamos em abril, é importante falar isso, porque esse vídeo pode estar sendo assistido em setembro, outubro, Exato, e isso já tem já mudado, mudado. né? Então, É. nós estamos em abril de 2026. Do ponto de vista geral, então, o que a gente pode depreender aqui da nossa conversa é que é um medicamento interessante do ponto de vista de modo de ação, é um medicamento interessante em termos de resultados, embora os resultados não sejam espetaculares, é algo que a gente gostaria de ter, mas que no momento nós não temos. O que vocês imaginam em termos de estudos que estão em andamento que possam nos dar alguma outra evidência mais sólida de utilidade em relação a desfechos mais duros, a algo que esteja rolando já hoje em termos de estudo em andamento, João? Tem sim, Mário. Tem um estudo chamado Maestro NASH Outcomes, que é esse estudo com a perspectiva dele ser publicado, uma parte em 2026, ainda esse ano, e uma parte no ano que vem, 2007. avaliando desfechos duros, né? Que é o que a gente hoje, essas aprovações que a gente tem de fármacos para esteatohepatite e fibrose, o FDA faz aprovações condicionadas a que a gente no futuro veja se além de melhorar a inflamação e fibrose, também vai melhorar desfecho, isso é, o paciente e desenvolver menos, os pacientes que estiverem usando medicamento, menos cirrose e menos complicações da cirrose. Então, a gente vai ver esses resultados provavelmente nos próximos anos e é uma boa esperança, né? Sim. Ô, Mário, uma coisa que a gente não falou e que eu estava aqui, me lembrei agora, é um conceito muito legal do hipotireoidismo hepático. Você já viu isso? Sim, A gente sempre apresenta o isso. hipotireoidismo hepático é exatamente esse. A gente tem uma diminuição de T3 na célula hepática, isso muito bem demonstrado, e é revertido pelo uso do resmetirom. Mas não é só o resmetirom, porque a gente tem estudo experimental que mostra essa reversão com algumas outras drogas que a gente avalia do ponto de vista experimental, não são drogas para uso em esteatohepatite, mas que tem alguma possibilidade. Dentre elas, por exemplo, a atorvastatina consegue isso, aspartato de ornitina consegue isso. A gente está tentando algumas coisas, os resultados são muito interessantes. E tem coisas que chamam a atenção dessa alteração tão importante que ocorre no ciclo de Krebs, derivado dessa deficiência energética que tem na célula, que faz com que ocorram coisas precoces que a gente não imagina, como, por exemplo, aumento de amônia, e em animais que estão longe de serem cirróticos. Então, há coisas aí muito interessantes e eu acredito que essa
classe de medicamentos, que deve vir alguma coisa adiante aí, possa nos trazer, no caso, os agonistas dos receptores beta de tireoide no fígado, possa nos trazer alguma repercussão futura em termos de tratamento. Sim. Algum comentário final? Eu acho só que talvez a gente pudesse falar que a ação dele, como o João já falou, e você também, muito na questão dos lipídios, né? E a ação como um todo, né? Na disfunção metabólica, ele não vai ter uma redução do peso, né? Isso é importante. E não tem uma atuação importante também no controle glicêmico, Sim. né? E por isso eu acho que a combinação ainda Sim. é mais, vamos dizer assim, a gente precisa mais de combinação, né? Porque muitos dos nossos pacientes têm obesidade e diabetes. Sim. É biologicamente plausível que a gente faça combinações. A É. gente agora quer ver, e aí eu acho, não sei se vocês sabem se tem algum estudo avaliando combinação, por exemplo, com o agonista de GLP-1, acho que não, né? Eu acho que não. São mais estudos de vida real. Deixa eu avisar dizer. Na vida real, isso no Congresso americano do ano passado, eles de uma certa maneira já falaram de pacientes que utilizaram resmetirom, que tiveram algum benefício com resmetirom e que aí foi associado Sim. o análogo de GLP-1 em Sim. cima. E o Mas percentual isso é real. não é um percentual baixo. Eu estava vendo que assim, 20% usavam também algum agonista de GLP-1 junto. E, de uma certa forma, nós vamos começar a ver alguns resultados de combinação já nos estudos que estão andando com os análogos FGF21, porque é permitido que os pacientes entrem utilizando análogo GLP-1. Os nossos pacientes no Brasil, a imensa maioria, e considerando o SUS, a imensa maioria não faz uso, mas isso não é a realidade fora do país. Tá? Então, nós vamos ver alguns resultados já, não com resmetirom, mas com outras combinações. E a tendência, eu acho, no futuro é a gente realmente ter combinação, eventualmente alguma sequência no tratamento. Sim. Mas tudo vai depender de custo, né? De o quanto nós vamos poder fornecer para a população esse tipo de avanço. Bom, pessoal, agradeço muito. Obrigada. Excelente. Espero que tenham gostado. E Sim. que a gente possa dizer daqui a alguns meses, puxa, naquela época que eles fizeram isso, não tinha resmetirom. E agora já tem. Agora já né? tem.